Olá, bom dia a você que acordou cedinho para acompanhar as principais notícias da noite e madrugada aqui no Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 e você confere o que é destaque nesta edição. Família de caseiro assassinado em sítio na BR-174 é encontrada no meio da mata. Foram 7 dias com fome perdidas na selva, no quilômetro 83 da BR-174. Localizado também o corpo do jovem que desapareceu durante retiro no Carnaval. Secretaria de Administração Penitenciária define ações para suspensão do regime semiaberto e monitoramento de presos que serão soltos. Nem todos serão soltos. Antes, cada um será avaliado por uma equipe multidisciplinar que irá decidir quem vai ou não receber a tornozeleira eletrônica. Aqui no estúdio a gente fala do combate ao alcoolismo, uma das causas da violência e de problemas de saúde também. No roteiro do dia, o ritmo e o sabor do Pará. Foi Verequete, Verê, foi Verequete, foi Lucindo e Cupijó. E ainda, futebol. Amanhã é dia de decisão no Peladão e rodada decisiva no Barezão. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa foto, deixa vídeo. A nossa página oficial é Manhã no Ar. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E um homem tentou assaltar uma casa no bairro Monte das Oliveiras, mas acabou se dando mal. O proprietário da residência reagiu, os dois iniciaram uma luta e o ladrão acabou morrendo. Foi esta casa aqui na rua Louro Chumbo, no bairro Monte das Oliveiras, que por volta das 7 horas da manhã, 2 homens tentaram invadir o local. Eles abordaram o proprietário da casa, que estava saindo para trabalhar. E logo depois, esse homem reagiu ao assalto. Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas um homem, identificado como Luan, o segundo assaltante, chegou a lutar com esse proprietário aqui dentro da casa. Primeiro, o proprietário recebeu uma facada nas costas. Ele tirou a faca das costas e em seguida feriu com 2 facadas aqui no abdômen Luan, que em seguida tentou fugir. Ele percorreu esse caminho de tijolos que tem aqui na parte do quintal da família e logo depois, correndo, ele foi direto para a rua. Mesmo ferido pelo assaltante, o dono da casa conseguiu perseguir esse homem. Ele correu aqui no quintal, foi para a rua e depois que o assaltante tropeçou, e caiu ali naquela casa amarela, o homem, mesmo cambaleando, se aproximou do assaltante e terminou de matá-lo. A polícia começou a investigar o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros constatou que Luan pode ser um dos envolvidos em uma outra morte que também aconteceu aqui próximo. Na verdade, na outra esquina, da rua Louro Branco. No último sábado, um homem foi encontrado morto. Na verdade, 2 cabeças dentro de um saco foram encontradas aqui. O suspeito que estava com o Luan no momento do assalto, segundo a polícia, também tem relação com esse crime. Agora a delegacia continua investigando. E uma dupla suspeita de arrombar e furtar objetos de dentro de carros foi presa no conjunto Morada do Sol, no bairro Adrianópolis. Só ontem, a dupla arrombou pelo menos 3 veículos. Como conta a repórter Amanda Amorim. Os carros estavam estacionados nessa rua aqui, que fica bem próximo da Associação dos Servidores do INPA. Os proprietários trabalhando, até porque nessa área aqui existem muitos prédios comerciais. Ou seja, eles costumam deixar todos os dias os veículos assim, estacionados. Após o expediente, eles caminharam aqui nessa rua em direção aos veículos. E no momento que foram se aproximando, perceberam que 3 carros estavam arrombados, os vidros quebrados.
Os proprietários ficaram desesperados com a situação, começaram a olhar o interior do veículo e perceberam que muitos objetos tinham sido furtados. Os suspeitos, 2 homens em um carro branco. Eles estavam passando nesse trecho do conjunto, observaram toda a movimentação, analisaram se ali estava um vigilante e perceberam que não tinha ninguém, até porque até o meio-dia era considerado feriado. Depois, eles agiram e começaram a cometer os crimes. Furtaram 3 carros, arrombaram esses veículos com ferramentas especializadas. Levaram muitos objetos, bolsas, celulares, dinheiro e até sapatos. Em seguida, os bandidos fugiram. Os proprietários ficaram desesperados, em seguida já acionaram a polícia. E uma viatura do 16º DIP, que estava realizando um patrulhamento de rotina nesse trecho, conseguiu prender em flagrante os 2 suspeitos. Eles foram encaminhados para o 12º DIP. Os materiais que eles furtaram foram recuperados e devolvidos às vítimas. E um homem de 31 anos foi preso no centro da cidade com celulares roubados. Ele estava pronto para revender os objetos quando foi abordado pela polícia. Uma mulher foi assaltada aqui no centro da cidade, coisa que não é muito incomum. O homem que realizou esse assalto foi identificado como José Antônio Teixeira da Silva, de 33 anos. Ele conseguiu fugir na hora do assalto, mas a polícia conseguiu rastrear o telefone e conseguiu saber que ele estava aqui, na esquina da Avenida Floriano Peixoto e da Rua Quintino Bocaiúva. Ele estava quase comercializando esse telefone roubado quando a polícia chegou na hora. Sabe o que foi que os PMs encontraram com esse homem? Não só o celular da vítima que foi roubado, mas mais 12 aparelhos celulares, todos sem nota fiscal. A polícia acredita que todos esses materiais tenham sido provenientes de roubo. Agora, ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia e deve responder pelo crime de receptação. A gente não sabe nem quem é bandido e quem é trabalhador, né? Tem que ter muita segurança, principalmente no centro. E o suspeito de atropelar e matar o sargento da Polícia Militar, Sérgio Ramos, se apresentou à polícia. Ele disse que o policial invadiu a contramão. O motorista da BMW, identificado como Clóvis Filho, fugiu do local da colisão sem prestar nenhum tipo de ajuda à vítima que veio a óbito. Na manhã desta quinta-feira, ele veio até a delegacia acompanhado do advogado para prestar esclarecimentos e disse que não estava em alta velocidade. A vítima, o sargento da PM, teria invadido a pista contrária. Delegado, a partir de agora, vocês vão ouvir as testemunhas para identificar se foi exatamente isso que aconteceu no dia dessa colisão. Perfeitamente. Ele foi apresentado aqui, ele já tinha convencionado, inclusive os advogados já tinham falado que vinham na quinta-feira. E ele veio pela parte matutina e prestou depoimento. Aliás, ele foi indiciado por homicídio culposo. Ele disse que foi uns 20, quase 30 metros, então ele não poderia estar com tanta velocidade assim. Mas ele vinha normalmente e, de repente, ele disse que tomou aquele susto, porque, segundo ele, que nós vamos apurar, veio um motociclista, adentrando na contramão e bateu assim, bem na ponta do lado esquerdo do motorista no carro, na BMW branca. Ele disse por que ele fugiu após essa colisão? Ele disse que tomou um susto tamanho que ele não sabia o que fazer. Então, ele saiu do carro e passou uma senhora. E ele disse que a senhora abriu a porta e disse, vamos. Aí ele fez o seguinte, ele ligou para a empresa e pediu que viessem a prestar socorro para o cidadão. E as pessoas da empresa que ele pediu vieram, mas o cidadão já estava morto, né? Uma semana após esse acidente, vocês já solicitaram as imagens das câmeras de vigilância que ficam ali próximas para concluir esse inquérito? Já, isso é um procedimento de praxe. Câmeras é um procedimento de exames de necrópsia, perícia, tudo isso foi feito. Nós vamos aguardar os laudos, laudo de necrópsia, o laudo da perícia, também a oitiva das testemunhas e vamos mandar para a Justiça,
para que a justiça possa julgar esse homicídio. Após essa colisão, foi encontrada uma carteira de habilitação no porta-luvas desse veículo, mas ele veio até aqui com a habilitação que, inclusive, está em dias, né? É verdade. A habilitação nós vimos pelo sistema e ele apresentou a carteira. E ele disse que a carteira que ficou no porta-luvas da BMW é uma carteira antiga, que ele tem a nova, ele apresentou aqui a carteira. E o vencimento é em 2022. Tem um prazo para que esse inquérito seja finalizado? Olha, veja bem, nós temos um prazo de 30 dias, mas dependendo de muitas testemunhas, alguma outra coisa que possa ser esclarecido, nós faremos. E o importante é que é o procedimento que a DEAT faz para mandar para a vara especializada de trânsito. Quem também se apresentou à polícia foi o homem que agrediu os repórteres da TV A Crítica durante a gravação de uma reportagem. Antoniel Paes Melo prestou esclarecimentos no 10º DIP. Ele confessou as agressões e vai responder por 4 crimes. O agressor, o Antoniel Paes Melo, de 25 anos, fugiu do flagrante, porém ele sabia que a imagem dele estava sendo divulgada em diversos veículos de comunicação. Ele ficou assustado, se escondeu, mas depois da pressão da polícia, das diligências e das campanas, ele resolveu vir aqui ao 10º Distrito Integrado de Polícia, acompanhado da advogada, na tarde desta quinta-feira. Ele vai ser indiciado por diversos crimes, incluindo dano qualificado, violência, ameaça. Delegado, ele não foi preso em flagrante, mas vai responder por todos esses crimes, inclusive a posse ilegal de munições. Com certeza. Foi elucidado que, além dessa violência que ele praticou contra o colega de vocês, chegando a quebrar a câmera com muita violência, diga de passagem, ele utilizou um pedaço de pau bem grande, acertou diversas vezes. Se o colega não tivesse se defendido até com a câmera, poderia ter sido lesionado gravemente, né? Foi feita a diligência e encontramos munições na residência dele. No entanto, ele já tinha se evadido do local a partir do momento que as vítimas informaram que viriam até a delegacia. Vocês receberam, inclusive, diversas denúncias anônimas informando o exato local em que ele estaria. Ele ficou com medo e, por isso, resolveu vir até aqui. O que ele falou em depoimento para vocês? Sim, ele alegou que estava nervoso, né? Que durante a embriaguez lá ele estava muito nervoso, mas eu acredito até que se não fosse toda a embriaguez que ele estava passando naquele momento, ele não teria feito nada demais, não. Não se demonstra um cidadão com um passado delituoso. Vocês agora estão no aguardo aí do laudo do IML para encaminhar esse caso à justiça? Sim, sim. Como se trata de um dano, precisa do trabalho dos peritos técnicos, né? E o laudo informará qual é o dano ocasionado, especificará, né, o dano sofrido na câmera. É necessário este laudo para que se encaminhe à justiça para se dar prosseguimento à denúncia criminal. Nós ficamos aqui durante a tarde desta quinta-feira para aguardar aí a saída desse agressor. Acompanhe suas imagens. Por que você agrediu o repórter? Por que você agrediu o repórter? Por que você quebrou a câmera? Você estava embriagado? Você estava embriagado? Você estava embriagado? Vamos. Com licença. Por que você quebrou a câmera? Você quer falar alguma coisa, Antoniel? Não queremos falar nada. O que o seu cliente alega? Que ele quebrou a câmera de vocês, não sei. O repórter não fez nada, só foi agredido. Não. Então só responde, o que ele alegou para você, que é advogada dele? Alegou o quê? Que ele estava bebido, certo? Aí o repórter foi filmar na cara dele. Foi mostrar só o caso do acidente, não chegou a falar com ele. Foi filmar ele, ele não gostou e reagiu. E sobre as munições que estavam na residência dele, pertencem a ele? O que tem? Pertence a ele vai responder por esse crime também. E o que tem? O que vocês têm a ver com isso? A justiça vai julgar. O Antoniel não quis falar a respeito do caso, a advogada dele estava bastante nervosa, também não quis prestar nenhum tipo de esclarecimento. Ele foi ouvido durante 1 hora aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia. O que espera agora, delegada, é que a justiça seja feita e as imagens dessa câmera que foi quebrada devem ajudar também nesse inquérito. Sim. Após a apresentação dele aqui junto da sua advogada constituída, foi feita a sua oitiva, né, onde é o momento em que ele se defende, dá a sua versão do caso.
No entanto, realmente as provas são fortes, né? Os elementos levantados até o momento, as oitivas, as testemunhas, as declarações das vítimas, as filmagens, como você ressaltou, inclusive o laudo pericial a ser produzido, são fortes, eles são muito robustos. Esse laudo tem um prazo para ficar pronto? Sim, eles têm um prazo de 10 dias para nos entregar. É isso. Ei, pode deixar a câmera ligada aqui, se agredindo a gente. E uma família que estava desaparecida desde a última quinta-feira finalmente foi encontrada no quilômetro 83 da BR-174. Lucenilda Costa, de 39 anos, e as duas filhas foram localizadas pelo pessoal do Canil da PM. Foram 7 dias com fome perdidas na selva, no quilômetro 83 da BR-174. Lucenilda da Costa, de 37 anos, e as duas filhas, uma de 3 anos e outra de 10 meses, viveram momentos de terror. Tudo isso ocorreu no dia 8, quando a vítima e o seu esposo, Denilson da Silva, de 50 anos, foram surpreendidos por 2 adolescentes e um homem que até o momento não foi identificado pela polícia. Eles entraram nessa residência e fizeram a limpa no local, anunciaram um assalto. Porém, um dos adolescentes, alterado, acabou esfaqueando Denilson, de 50 anos, com um terçado. Denilson morreu no local, mas as duas crianças, junto com Lucenilda, desapareceram. Depois que isso ocorreu, o proprietário do terreno se deparou com a vítima na casa e somente no último sábado que o IML fez a remoção do corpo. Porém, Lucenilda estava desaparecida junto com as duas filhas. Na última quarta-feira, o proprietário desse terreno entrou em contato aqui com a equipe do Canil, justamente para realizar buscas próximo ali do terreno dele. E no momento que isso aconteceu, o Canil foi até o local, começou a realizar essa varredura e vocês ajudaram e facilitaram e conseguiram localizar Lucenilda e as duas filhas. Como é que elas estavam? É possível, elas estavam bastante debilitadas, né? A partir do momento que a gente tomou ciência do ocorrido, a equipe se deslocou até o local, né, e fizemos um trabalho de busca, né, utilizando o cão, né, uma área bastante extensa, né, uma área de ramal com bastante selva, e a gente fez também ligou a sirene da viatura, né, e o tempo todo fazendo barulho. Utilizávamos também um apito, né, para poder dar um norte, né, caso ela estivesse ali nas proximidades, ela conseguir se aproximar ali de onde a gente se encontrava, né. Por volta das 15 horas, nós deslocamos até o município de Presidente Figueiredo para almoçarmos, né, e logo após, né, a gente já recebeu um telefonema falando que da mata, né, os comunitários estavam ouvindo um barulho, né? Então, de pronto, a equipe retornou, né, ao ramal e tivemos a surpresa de que ela havia aparecido, né? Então, a gente já fez ali de pronto os primeiros atendimentos, conversamos com ela, né? Foi quando ela explicou que, infelizmente, aí, né, os menores eles chegaram a matar, né, o Denilson na frente das duas crianças, né, na frente dela, né, de forma brutal, né. Falou também a situação do telefone, né, que eles filmaram, né, como se fosse uma vitória, né, comemorando o crime que eles estavam cometendo. Então, um fato aí bárbaro, né, e também nos comunicou quem teria sido, né, os infratores aí, né? A vítima já foi ouvida pelos policiais e afirmou que durante todo esse período viveu com as duas filhas uma situação bem difícil. Ela alega também que foi amarrada por um dos suspeitos e as duas filhas ficaram ao lado dela. Um dos adolescentes afirmou que iria retornar até a casa para pegar todos os pertences e em seguida retornaria justamente para matá-las. Lucenilda ficou ali
com as filhas sem saber o que iria acontecer. Mas esse adolescente já foi apreendido, já foi ouvido pela polícia e confessou esse crime? Possível. Após a gente ouvir, né, a Lucenilda, ela contar todos esses fatos aí pra gente, né, a gente iniciou, né, a diligência, né, e conseguimos capturar aí o menor que de pronto já confessou que foi realmente o autor que desferiu ali os golpes de teçado, né, contra o Denilson e já informou também a situação dos outros envolvidos, né. Então a gente, juntamente com o 37º DIP, né, nós fizemos as diligências necessárias, né, e apresentamos todos lá no distrito para que fosse tomar todas as providências legais e cabíveis. E agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros permanece investigando o caso na tentativa de localizar mais um adolescente envolvido nesse latrocínio e também um homem que participou desse crime. Foi encontrado no fim da tarde de ontem o corpo do jovem que desapareceu na terça-feira ao cair em Igarapé, na BR-174. O Danilo está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Olá, Danilo, bom dia. Onde o corpo foi encontrado? Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O corpo do jovem João Lucas Mateus de Souza Mota, né, de 18 anos, que acabou desaparecendo no dia do Carnaval após estar no retiro na comunidade ali próximo ao sítio Ebenezer, no quilômetro 23 da BR-174. O corpo dele foi encontrado quilômetros depois na mesma rodovia, só que em um outro igarapé próximo. O corpo dele emergiu 2 dias depois do desaparecimento. De acordo aí com o Corpo de Bombeiros, por volta de 18h37, o horário exato em que comunitários que já realizavam buscas, além das buscas do Corpo de Bombeiros, encontraram o corpo do Mateus lá, infelizmente, né, submergido próximo ali à margem do Igarapé. Em seguida, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que por volta das 7h30 realizou o resgate do corpo do Mateus, em seguida a remoção para o Instituto Médico Legal. Desde que o Mateus sumiu na tarde da terça-feira, após o retiro, a gente, TV A Crítica, nossa equipe de reportagem, tem acompanhado essa história. O repórter José Augusto Souza conversou com a mãe do Mateus, que falou para a gente sobre a questão da desorganização da nova Igreja Batista do Jorge Teixeira, que foi quem organizou esse retiro religioso e que ela disse que eles não prestaram as informações corretas. Informações desencontradas foram repassadas à família, que não soube muito o que fazer. Agora eles querem resposta. Vamos ouvir o que ela disse. Os meninos mergulharam e, como ele não sabia nadar, ele ficou na beira. Aí, na hora que os meninos retornaram, ele não estava mais. Como que ninguém viu para onde ele foi, o que aconteceu? Alguém viu alguma coisa, só que não querem me falar, entendeu? Tô destruída, tô acabada. Que eu quero meu filho, entendeu? Pois é, situação complicada, uma mãe que perde o filho, uma tristeza sem fim. E olha, a organização ainda não se manifestou à imprensa, mas o que a gente sabe é que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, infelizmente, essas situações de quando uma pessoa cai no igarapé e acaba ali caindo e sem ajuda nenhuma, infelizmente acaba se afogando, o trabalho ali para tentar encontrar o corpo demora mais ou menos 7 dias. Então, primeiro, não há confirmação, né, de algum tipo de informação de que o rapaz estivesse sumido, então a organização não tinha essa informação. Em seguida, né, de acordo com o próprio Corpo de Bombeiros, foi que após horas de buscas pela mata, feita pela própria organização do retiro, eles encontraram ali os chinelos do Lucas Mateus e aí foi que eles perceberam que ele havia caído no igarapé. Infelizmente, agora o corpo dele foi para o ML e os procedimentos fúnebres devem acontecer nessa sexta-feira, Wilson Lima. Bom, o espaço aqui do Manhã no Ar está aberto para a igreja organizadora desse retiro se manifestar. Até daqui a pouco, Danilo.
E na tarde de ontem, o IBAMA apresentou o resultado da operação que desarticulou um esquema de exploração ilegal de madeira. Quase 4 mil metros cúbicos foram apreendidos nesta, que já é considerada a maior apreensão desse tipo feita no país. Dos mais de 470 contêineres vistoriados desde janeiro deste ano, 148 estavam com documentos falsificados ou com erros técnicos graves. Essa já é considerada a maior apreensão de madeira feita em portos no Brasil. Teve de tudo. Teve DOF cancelado para que o crédito voltasse, teve madeira que constava no documento de origem florestal e não estava no container, tinha outro tipo de madeira, numa espécie assim de burla à instituição do manejo, que é quem garante que a floresta seja sustentável, e todo tipo de irregularidade estava ocorrendo. Cerca de 80% da madeira irregular seria vendida dentro do Brasil e o restante seria exportado para os Estados Unidos e Europa. Especialistas confirmaram 8 espécies de madeira destinadas principalmente para a construção civil. Os envolvidos vão responder pelos crimes contra a flora previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de serem punidos administrativamente pelo IBAMA. Agora, esse 156... ele vai concluir a lavratura dos autos de infração, aí vem os termos de embargo, que é embargar a atividade da empresa que cometeu a irregularidade, né? Vai fazer a apreensão da madeira e vai penalizá-los com auto-infração, com a multa, com embargo e com a perda do produto florestal. E depois da decisão da Justiça para a desativação do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, que resulta na soltura de aproximadamente 600 detentos com o uso de tornozeleira eletrônica, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclareceu as ações para o cumprimento dessa medida. Vamos ver. Após a determinação da Justiça do Amazonas para desativar o sistema do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, a SEAP definiu ações para o cumprimento da decisão. Na tarde desta quinta-feira, o secretário Cleitman Coelho e o juiz da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amazonas esclareceram a medida. Você não pode colocar uma unidade de controle reduzido, de segurança baixa, próxima unidade de alta segurança. O que nós fizemos de maneira, e quem errou isso não interessa, nós temos que reconhecer nosso erro e ao reconhecer o erro tentar corrigi-lo. Quem errou cometeu o erro de colocar essa unidade lá e essas pessoas foram contaminadas pelo regime fechado. Então nós temos que resolver isso e para resolver nós temos que hoje monitorar esses presos que estão ali dentro do regime semiaberto e destacar à sociedade que nós não estamos soltando ninguém. Esses presos já estão em semi-liberdade, eles saem costumeiramente para trabalhar, né? Eles saem nas suas saídas temporárias, que são muitas durante todo o ano, e o grande problema é que nós não temos o controle para onde esses detentos estão indo. Com a decisão, mais de 500 presos serão monitorados através das tornozeleiras eletrônicas. Já temos o monitoramento no Centro de Controle, na SEAP, também em São Paulo, pela empresa Synergy, que hoje nos fornece o equipamento. E também teremos equipes do COSIP que irão nos acompanhar em loco aí o primeiro eficácia e eficiência desse equipamento e verificar em loco, digamos assim, o fulano de tal, vamos ver se ele está lá na rua em que ele mora. Vai sair uma equipe, vai lá e vai verificar se ele está no local, acompanhado, é claro, pelo Ministério Público, se quiser nos acompanhar, e a Vara de Execuções Penais, o Conselho Comunitário, quem quiser nos acompanhar nessa fiscalização. Ainda conforme a Secretaria de Administração Penitenciária, a soltura dos detentos deve acontecer em 25 dias, mas nem todos serão soltos. Antes, cada um será avaliado por uma equipe multidisciplinar que irá decidir quem vai ou não receber a tornozeleira eletrônica. Nós temos equipes multidisciplinares que irão fazer um trabalho avaliando a conduta, a certidão carcerária dele, o histórico dele no sistema prisional, quantas vezes ele foi preso, qual o comportamento dele, se ele é reincidente, se ele tem alguma falta, para nós avaliarmos primeiro os que estão em condições de liberarmos. Iremos fazer isso no regime, no modelo de faxina,
não todos de uma vez. E também informaremos a VEP aqueles indivíduos que não poderão ser monitorados pela questão de comportamento ou questão de reincidência no mundo do crime. Depois do cumprimento da decisão, a ideia é utilizar o prédio onde funciona o semiaberto para abrigar presos do regime fechado. Iremos trabalhar para que outra unidade, num local adequado, com a estrutura adequada, possa ser colocada em funcionamento e fazer com que o sistema semiaberto funcione adequadamente. Além disso, na decisão ficou determinada que nós ampliássemos o regime fechado, que, como muitos sabem aqui, já está entrando em colapso. E antes que isso aconteça, nós estamos tomando essa providência e, junto com o Estado, certamente nós vamos melhorar aí bastante o sistema prisional aqui na capital. O semiaberto ele vai ser utilizado para a ampliação do fechado. Essa é uma nossa proposta desde que nós assumimos a secretaria, para que nós possamos aí dar uma solução para a superpopulação do regime fechado, que fragiliza qualquer sistema de presídio. E atenção, estudantes. Termina hoje o prazo do cadastro e recadastro para meia passagem. O processo é feito pela internet e o interessado deve comparecer à sede do Sinetran 3 dias úteis após o cadastro. À primeira vista parece um bloco de carnaval, mas são os alunos e pais em busca da carteirinha de meia passagem. O prazo de 30 dias para cadastramento de novos usuários e recadastramento dos antigos termina nesta sexta. Quem deixou para a última hora tenta se explicar. Falta de tempo. Porque era o meu prazo hoje. Pela data do cadastro que fizeram, era hoje. Porque eu vim botar crédito na carteirinha do meu outro filho, aí como já estava no sistema o nome dele, aí eu aproveitei a oportunidade para pegar a carteirinha dele. A fila começa lá dentro, se estende pelas calçadas e termina no final do beco. Agora, muita gente nem precisava estar aqui, isso porque o cadastro e o recadastro são feitos pela internet. A pessoa só precisa comparecer ao posto do Sinetran para buscar a carteirinha. O detalhe é que o Sinetran precisa confirmar os dados com a instituição de ensino informada pelo estudante. E isso leva, em média, 3 dias. Quem deixou para a última hora terá de esperar a nova carteirinha para poder comprar os créditos. Nas contas da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, 168 mil estudantes já estão aptos a pagar a meia passagem. Mas ainda falta muita gente. Nem a metade ainda providenciou o procedimento, que é condição para que o estudante tenha direito à meia passagem. A boa notícia é que dá para fazer o cadastro, o recadastro ou buscar a carteirinha o ano inteiro. A partir de segunda-feira, aquele aluno que se não se recadastrou, que estava comprando sua cota de férias, segunda-feira ele tem que estar com a cota normal. Então, quem não fez o recadastro precisa se recadastrar para não ficar sem um benefício a partir de segunda. Mas o cadastramento está aberto o ano todo. E daqui a pouco tem nossa interação com a Rádio FM O Dia e a gente vai falar das 100 mil vagas ainda disponíveis na rede estadual de ensino. Na entrevista do dia, os problemas sociais e de saúde causados pelo alcoolismo. É um instante só.